Olá, queridos! Boa noite, tudo bem? Prazer. Eu me chamo Will, sou professor de linguagens e de redação e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente para a competência 1 da redação do Enem, a concordância nominal. E aí, vocês conhecem esse conteúdo? Coloquem aí no chat, eu quero saber, vamos interagir um pouquinho, ok? Peço-lhes também que me sigam no Instagram, @willirineu, tirem uma fotinho, me marquem o Instagram do Acelere no Enem, pois estamos atentos a tudo, beleza? E aí, vamos lá? Vamos entender o conceito de concordância nominal. E aí, estão preparados? Peguem a caneta, peguem o caderno e anotem todas as informações, ok? Compartilhem, esta aula com os amigos. Tudo bem? Vamos interagir. Bom, então o que é a concordância nominal? Eu gosto de utilizar o nome do conteúdo para explicá-lo. Por quê? A gramática é autoexplicativa, certo? Então, por meio do assunto, a gente consegue entender o conceito, da temática, beleza? Então, nós temos aqui concordância nominal. O que significa concordância? Concordância vem de concordar. Você vai concordar com algo, tudo bem? Concordar com o quê? Com o nome. E geralmente na língua portuguesa, quando a gente utiliza o termo nome, a gente fala de quê? E aí? Coloque aí no chat, eu quero saber, estou curioso. E aí, concordância nominal, nome. Nome te lembra o quê? Qual classe gramatical? Substantivo. Muito bem, ok? Então nós temos aqui a concordância nominal, ou seja, tudo referente ao substantivo, ok, vai concordar com ele em gênero, certo? E em número. Quando eu falo de gênero, Will, é o quê? Bom, gênero masculino, feminino. Número singular, plural. Acabou, ok? Então observem. Concordância nominal consiste na relação harmônica entre o nome, certo? E os elementos que se referem a ele no discurso. Tudo bem? Então, se o nome estiver no masculino, certo? Os elementos que se referirem a ele também deverão estar no masculino, ok? Se o nome estiver no singular, todos os elementos referentes a ele também devem estar no singular, beleza? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? Coloque aí no chat, eu quero saber, estou atento a tudo, ok? Observem este exemplo. Os alunos do Acelere no Enem são maravilhosos. Vocês são incríveis. Vocês são os melhores, ok? E brevemente vão ocupar as universidades deste país. Amém? Amém. Bom, vamos encontrar aqui o núcleo, O núcleo do sujeito, dessa oração, desse discurso. Nós temos aqui alunos. Vocês concordam ou discordam? Coloquem aí no chat. Concordam? Muito bem. Nós temos a palavra alunos, O núcleo, o nome, ok? Sintaticamente o sujeito, beleza? Então, alunos, pensem comigo. A palavra alunos está no masculino ou no feminino? Coloquem aí no chat. E aí, vamos lá? No masculino. Muito bem. Singular ou plural? E aí, coloquem, eu quero saber. Plural. Muito bem. Então, os termos, referentes à palavra alunos devem aparecer no masculino e no plural. Vamos observar? Nós temos aqui os, artigo definido. A palavra os se refere a alunos. Masculino, plural, ok? Maravilhosos também, ok? Nós temos aqui um adjetivo, morfologicamente falando, sintaticamente um predicativo do sujeito, aquilo que expressa uma qualidade do sujeito da oração. Então nós temos aqui maravilhosos. Eu tenho plural, certo? E eu tenho aqui um termo no masculino. Por que no masculino? Porque esse termo aqui está se referindo à palavra alunos. E aí, alguma dúvida com relação ao conceito de concordância nominal? Fácil ou difícil? E aí, coloquem no chat. Tranquilo? Muito bem. Turma arretada esta. Vamos lá. Agora a gente começa a falar sobre algumas regras, Aquela é a regra geral.
mas a gente precisa conhecer também os casos específicos de concordância nominal, ok? De modo que quando a gente pegar, né, uma redação, quando a gente fizer a leitura de um texto, a gente possa identificar se aquele fragmento está correto ou incorreto conforme a gramática normativa, beleza? Então, quando houver um adjetivo anteposto, o que é isso? O adjetivo anteposto? Anteposto a quem? Ao nome, beleza? Nome, a gente sabe que é substantivo. Então, quando o adjetivo aparecer antes do substantivo, o que vai acontecer? E aí, contem-me, o que vai acontecer? Ok? Pensem um pouquinho. Sabem? Não? Vamos aprender? Bom, o primeiro caso é este. Quando o adjetivo vier ao lado de dois ou mais substantivos, ele deve concordar com o que estiver mais próximo. Isso é fato, beleza? Observem este exemplo. Terei novo emprego e responsabilidades este ano. Vamos identificar os substantivos aqui. Nós temos dois substantivos, emprego e responsabilidades. E agora vamos identificar o adjetivo aí. E aí, quem é o adjetivo? Coloque aí no chat, por favor. Quem é o adjetivo? Novo. Muito bem. E a palavra novo está próxima a quem? A palavra emprego ou responsabilidade? Ela está mais próxima a quem? Coloquem aí, eu quero saber. Muito bem. Emprego. Dessa forma, esse adjetivo precisa concordar com o substantivo mais próximo. Emprego singular e masculino. Por isso o adjetivo segue essa estrutura. Agora, se o adjetivo estivesse próximo à palavra responsabilidades, vamos pensar. Responsabilidades, masculino ou feminino? Feminino, muito bem. Singular ou plural? Plural, muito bem. Então, o adjetivo deveria estar no plural e no feminino. Observem. Terei novas responsabilidades e emprego este ano. Então, aqui nós temos os substantivos responsabilidades e emprego, certo? E o termo novas aí, próximo à palavra responsabilidades, ok? Então, resumindo, quando o adjetivo vier ao lado de dois ou mais substantivos, ele vai concordar com o que estiver mais próximo. Alguma dúvida, gente? Fácil ou difícil? Coloquem aí no chat, eu quero saber. E aí, tranquilo? Vamos lá? Continuando, né? E agora vamos falar sobre adjetivo pós-posto, ou seja, que aparece após o substantivo, ok? Aí você para e pergunta, tá, Will, mas geralmente o adjetivo só aparece após o substantivo. Eu não entendi esse negócio. Cuidado, ok? A gente viu há pouco que há a possibilidade, né, de o adjetivo aparecer antes do substantivo, ok? Às vezes há até mudança de sentido, concordam? E ele pode também aparecer depois do substantivo, ok? Atentem-se a esses conceitos, atentem-se às regras, né, que circulam a concordância nominal, ok? Então vamos lá. Primeira regra aqui com relação ao adjetivo pós-posto, ou seja, que aparece após o substantivo. Se o adjetivo vier após dois ou mais substantivos, ele pode ser utilizado destas formas. Vejamos. Caso os substantivos sejam do mesmo gênero, ok? O adjetivo pode concordar em gênero e em número com o que estiver mais próximo, certo? Então, observem isto. O secretário participou de uma reunião com o diretor e o advogado, certo? Aí é facultativo. Se você puser no plural, ok? Sempre vai prevalecer o masculino, certo? Isso se dá por um conceito gramatical, enfim. Mas eu posso deixar no singular também. Agora, se eu puser no plural, eu vou concordar com os dois. E os dois são do mesmo gênero. Sim ou não? Diretor e advogado. Ambas as palavras encontram-se no masculino. Sim ou não? Por isso eu tenho aqui o adjetivo no masculino. Correto? Mas eu posso deixar no singular, caso eu queira concordar apenas com o advogado, que é o substantivo mais próximo. Ou eu posso deixar no plural, caso eu queira concordar com os dois.
no caso, diretor e advogado. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Posso prosseguir? Coloque aí no chat, estou curioso. E aí, tranquilo mesmo? Que maravilha! Então vamos lá. Outra regra interessante com relação à ideia, né, de o adjetivo aparecer depois do substantivo. Vejamos, se os substantivos forem de gêneros distintos, diferentes, né, trabalhamos há pouco com substantivos do mesmo gênero, mas quando os gêneros forem distintos, o que vai acontecer? O adjetivo ficará no masculino, flexionando-se apenas, né, o número. Ou seja, foi como eu falei há pouco tempo, né? Vai prevalecer o gênero masculino no discurso, ok? Em virtude desses conceitos gramaticais, beleza? Observem, comprou na feira goiaba e caqui maduros. Aí você pensa, poxa Will, mas eu tenho aqui a palavra goiaba, feminina. E aí, o que acontece? Porque o adjetivo não vai ficar no feminino. Porque ele vai concordar com os dois, certo? Ele tem que concordar com os dois. Porque se eu disser apenas maduro, eu vou concordar só com caqui. E a goiaba? Entendeu? Então prestem atenção a isso, certo? E obrigatoriamente eu preciso colocar o adjetivo no plural, né? Porque aqui eu tenho dois substantivos, e sempre no masculino, beleza? Ok? Então eu não poderia escrever assim, comprou na feira goiaba e caqui maduras, certo? Porque eu tenho aqui substantivos com gêneros distintos, um está no feminino e o outro no masculino, e eu tenho que colocar o adjetivo no masculino. Sempre o Will, sempre, beleza? Tranquilo? Coloquem aí no chat se vocês entenderam. Já tiraram a fotinho? Me marcaram o Acelera o Enem? Minha gente, bora trabalhar, né? Porque só vai passar quem me seguir no Instagram e quem seguiu o Acelera o Enem. Tô brincando, gente, bora lá. Continuando, né? Então nós temos outro exemplo. O garçom trouxe-nos o vinho e a laranja bem gelados. Novamente, substantivos e na sequência o adjetivo. Então nós temos aqui vinho e laranja. Vinho masculino, laranja feminino. E vamos subir o adjetivo, Will. Como vai ficar? Ele vai ficar no masculino e no plural, porque eu tenho aqui dois substantivos. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Ótimo. Então, bora lá. Mas tem uma coisa interessante, e isso acontece bastante, né, em se tratando de redação, no parágrafo de conclusão, certo? Esta estrutura, expressões formadas pelo verbo ser e um adjetivo. Por exemplo, eu acho que vocês já foram a algum lugar e observaram isto. Proibida entrada de animais. Isso está certo ou errado? Coloque aí no chat, eu quero saber. Proibida entrada de animais. E aí, Will, proibida, né? Entrada de animais ou proibido entrada de animais? E aí? O que vocês acham? Estou aguardando. Coloque aí no chat. Olha. Então, isso está errado. Por que está errado? Eu só vou concordar em gênero com o substantivo quando o determinante aparecer. E quem vai ser o determinante, Will? O artigo, certo? Então, se houver isto, a entrada de animais, aí eu posso colocar no feminino. Então, a entrada de animais é proibida, certo? Por que proibida? Porque está concordando com o determinante A, ok? Que é o artigo. Beleza? Mas se não aparecer o determinante, se não aparecer o artigo, você vai deixar no masculino, certo? Então, proibido entrada de animais, ok? Alguma dúvida? Eu coloquei até aqui um exemplo com relação ao termo água. É até estranho, água é muito bom para a saúde. Poxa, Will, ninguém fala isso. Mas é uma regra gramatical e a gente precisa ficar atento, né? Por que aqui eu coloquei muito bom e não muito boa? Cadê o determinante antes da palavra água, criança? Você está encontrando aí, você viu no primeiro exemplo? Não. Ok? Então o adjetivo vai ficar no masculino. Beleza? Bom aí é o adjetivo. Ok? Mas no segundo exemplo eu coloquei um determinante. A água. Ok? Aí o adjetivo vai concordar com ele. Certo? Então a água é muito boa para a saúde. Ok?
Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? Muito fácil, né, gente? E o povo aí fica fazendo tempestade com relação à concordância nominal. Mas isso é tão simples, isso é tão fácil, ok? Eu tenho certeza de que vocês vão gabaritar C1, ok? Nada de erro de concordância na redação, hein? Vou ficar de olho. Bom, outra coisa interessante é com relação às expressões com pronome indefinido, né? Quais são os pronomes indefinidos? E aí, quem sabe? O que são pronomes indefinidos? Nós temos aqui alguns, né? São os pronomes indefinidos neutros, né? Nós temos o nada, o algo, o muito, o tanto, né? Will, como eu posso diferenciar o muito advérbio de intensidade e o muito pronome indefinido? É simples, ok? Quando você conseguir flexionar em número, aí vai ser pronome indefinido, ok? Por exemplo, eu tenho muitas provas para corrigir, certo? Então a palavra muitas aí está concordando em gênero, né, com o substantivo provas, e em número, ok? Então isso é o que? É um pronome indefinido. Mas se eu disser, os alunos do Acelere no Enem são muito inteligentes, percebam que aí a palavra muito ficou no singular, ok? Por que ficou no singular? Porque muito aí não é um adjetivo, não é um pronome indefinido, e sim um advérbio de intensidade, ok? Atenção a isso, beleza? Então nós temos aqui essas expressões formadas por pronomes indefinidos, certo? Mais a preposição de e na sequência o adjetivo, ok? A característica, né, o adjetivo sempre vai ser utilizado no masculino singular, ok? Vamos observar este exemplo. Gosto de PA, né? Todo mundo aí está acompanhando o BBB 22, aí você fala assim, Will, esse BBB tá flopado. Poxa, gente, bora dar uma força, né? Quem aí é time PA, né, time Scooby, você torce para quem? Né? Vamos lá, calma, paciência. Então nós temos aqui, Scooby já saiu, né? Scooby saiu da roda. Mas eu gosto dele, ele é interessante. Gosto de PA, né, e Scooby, porque eles têm algo de interessante. Então nós temos aqui o pronome, né, indefinido algo, certo? E na sequência a preposição de. Aí depois aparece o adjetivo, ok? Aí você, eu tenho aqui dois substantivos, PA e Scooby, né? Então eu vou deixar o adjetivo no plural. Não. Quando houver essa estrutura, o adjetivo vai ficar no masculino singular. Beleza? Alguma dúvida? E aí, colocando no chat, fácil ou difícil? E aí, vamos lá? Muito tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Bom, seguindo, com relação à concordância nominal a respeito da palavra só. Isso aqui gera uma polêmica, né? Porque eu falei há pouco sobre o muito, né? O muito, bastante também, e o só entra na roda, tudo bem? O só, em determinados casos, né, será um adjetivo. Agora, o só também pode ser classificado como advérbio. Will, como eu vou diferenciar? Gente, alô. Advérbio é uma classe gramatical o quê? E aí? O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Advérbio é uma classe gramatical o quê? E aí? Invariável. Muito bem. E o que significa uma classe gramatical invariável? Que a palavra não vai concordar com nada. Ela vai ficar ali neutra. Ela não vai concordar em gênero, não vai concordar em número com ninguém. Ok? Ela está ali na dela e pronto. Ok? Então, quando a palavra só exercer função de adjetivo, aí ela vai ficar no plural. Observem, Lina e Jessie, né, maravilhosas, participantes aí do BBB 22, saíram sós, ou seja, saíram sozinhas. Eu estou caracterizando, né, a forma como elas saíram. Então, isso aqui é um adjetivo, beleza? Então, eu tenho um adjetivo plural, ok? Mas, quando o só tiver a classificação de advérbio, né? Ou seja, quando ele puder ser substituído por somente, né, ou por apenas,
aí você vai deixá-lo no singular, ok? Não vai concordar em número, em gênero com ninguém, beleza? Ele vai ficar ali no singular. Observem, eles só passaram no vestibular porque assistiram às aulas do Acelera no Enem. Muito bem, ok? Nós temos aqui o só. Eu posso substituir, eles apenas passaram no vestibular, eles somente passaram no vestibular, então eu tenho aí o só como um advérbio. E advérbio é o que, gente? Uma classe gramatical invariável. Como corresponde a uma classe gramatical invariável, aí o que vai acontecer? Ele não vai mudar, ele vai ficar ali no singular, na dele, paz e amor, igual ao Scooby. Beleza? Tranquilo? Fácil ou difícil, meu povo? E aí, vamos olhar aqui os comentários no chat, tudo tranquilo? Que maravilha! Então vamos prosseguir. Mas eu tenho aqui uma coisa interessante com relação a esta regra. Substantivo modificado por 2 adjetivos. Pode acontecer, Will? Com certeza. Com certeza. E eu tenho alguns casos específicos. O primeiro é este. O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Will, isso é muito difícil. Agora confundiu minha mente. Calma. Eu vou detalhar essa regra para vocês. Observe este caso. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Gente, se eu quiser deixar os adjetivos no singular, eu vou precisar, antes deles, colocar os artigos. Beleza? Tudo bem? Então, nós temos aqui, admiro a cultura espanhola, e esse IA é porque vai fazer referência à cultura de novo, ok? Então, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Significa o que, Will? Que eu admiro a cultura espanhola e a cultura portuguesa, ok? Aí, aquela questão de coesão por elipse, a gente vai apaga a palavra cultura e coloca esse A só para marcar aí essa coesão, ok? Para evitar a repetição desnecessária, ok? Mas caso você queira deixar esse substantivo no singular, você precisa colocar os artigos, ok? Do contrário, você vai cometer um desvio gramatical, beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Agora, há outro caso interessante com relação ao substantivo sendo modificado por 2 adjetivos. Por quê? Eu posso também falar assim, eu admiro as culturas, certo? Eu vou colocar o substantivo no plural, aí os adjetivos vão ficar no singular. Então eu posso falar normalmente, eu admiro as culturas espanhola e portuguesa, ok? Caso você não queira colocar esses artigos aqui. Aí você faz o quê? Você bota o substantivo no plural e os adjetivos ficam no singular. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? E aí? Muito fácil, né, gente? Que maravilha. Então, nós temos aqui outra regra interessante de concordância com relação a estes termos. Anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit. Eu tenho certeza de que, pelo menos, a regrinha do obrigado vocês conhecem. Sim ou não? Para homens, obrigado. Para mulheres, obrigada, ok? Isso é uma questão, é claro, gramatical, certo? Aí nós temos aqui, por exemplo, esses termos, certo? Sempre vão concordar em gênero e em número, com o substantivo ou com o pronome a que se referem, ok? Então, eu posso falar assim, a garota disse obrigada. Por que obrigada e não obrigado? Porque nós temos aí uma palavra no feminino, certo? Então, a garota disse obrigada. Mas se eu disser, as garotas disseram, e aí, como fica? Obrigada ou obrigadas? Coloque aí no chat, eu quero saber. As garotas disseram obrigada ou obrigadas? E aí, quem sabe? Estou curioso para saber a resposta de vocês. Bom, ok. Obrigadas. Will, como assim? Gente, vai concordar em quê? Em gênero e em número, certo? Então, nós temos as garotas. Feminino, certo? Feminino, ok? E plural. Por que eu vou deixar o adjetivo apenas no feminino e no singular? Não pode, ok? Então, eu preciso colocar no feminino e no plural, certo?
Então nós temos aqui alguns exemplos. Seguem anexas as documentações requeridas. Por que anexas? Porque eu tenho aqui o substantivo as documentações. Feminino, plural. Beleza? E se estivesse no singular, como ficaria? Segue, anexa, ok? A documentação requerida, ok? Fiquem atentos a isso. Então nós temos aqui, a menina agradeceu, muito obrigada. Por que muito obrigada? Porque está concordando com menina, certo? Mas eu tenho aqui, muito obrigadas, disseram as senhoras. Se lembram da regrinha? Obrigadas. Então, senhoras. Por que obrigadas? Porque esse termo está concordando com o substantivo senhoras. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tudo bem? Isso aqui é interessante porque muita gente acha que esse termo aqui, mesmas, nós mesmas, está errado, né? Mas ele também vai concordar com o substantivo em gênero e em número. Então, eu posso, né, pegar uma mulher, né, e falar assim, e ela falar assim, eu mesma fiz este trabalho, certo? Eu posso estar conversando com uma aluna e ela fala assim, professor, eu mesma fiz este trabalho. Parabéns, querida, nota máxima, você arrasou. Então, por que ela não poderia falar, eu mesmo fiz o trabalho? Ok, aí vai concordar com o gênero, né? Tá no feminino, ela, entendeu? Por isso a gente vai colocar o adjetivo no feminino. Então, é aquela história. Mesmo e mesma. Mesmo para homem, mesma para mulher. Beleza? Mesmo para masculino, mesma para feminino, em se tratando de pessoa. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Segue inclusos os papéis solicitados. Então, eu tenho aqui o adjetivo concordando com o substantivo papéis. Ok? Papéis, masculino, incluso, né? Papéis, plural, inclusos, plural também. Atenção a isso, gente, por favor. Ok? Então, eu tenho aqui, já lhe paguei o que estava devendo, né? Sou eu falando com o pessoal do cartão, né? Eu já paguei, me deixa em paz. Né? Estamos quites, tudo bem? Estamos quites, ou seja, eu tenho aqui quites concordando com nós, tudo bem? Então a gente não pode falar estamos quites, não, estamos quites. O adjetivo vai concordar em grau e em número com o substantivo, certo? Neste caso com o pronome, né? Pessoal, nós, beleza? Bom, e nós temos aqui estes exemplos, bastante, caro, barato, longe, certo? E foi justamente o que eu falei, né, com relação ao termo muito, né? Esses termos aqui podem se comportar tanto como adjetivo, quanto como advérbio, certo? Então, quando houver um pronome, né, um pronome adjetivo, aí ele vai ficar o quê? No plural. Mas quando houver um advérbio, ele vai ficar no singular, porque advérbio é uma classe gramatical invariável, tudo bem? Bom, outra coisa interessante é com relação a isto. Muita gente não sabe. Meio ou meia, qual é a forma correta? E aí? Coloquem aí no chat, eu quero saber. Meio ou meia, né? Uma moça chegou e falou assim, eu estou meia doente. Está certo? E aí? Quem pode falar? Exatamente. Não está certo. Por quê? Você está doente pela metade, filha? Esse é o sentido, tudo bem? Quando houver essa palavra meia, tudo bem? No sentido de adjetivo, ok? Aí ela vai concordar com o termo a que se refere. Mas, quando essa palavra for empregada como advérbio, certo? Aí vai ficar invariável. Mas se eu disser, eu estou... se uma moça chegar e falar assim, eu estou meio doente, significa o quê? Que ela está um pouco doente. Então, esse meio é um advérbio, tudo bem? E ele não pode variar em número e nem em gênero com o substantivo, beleza? Ou com o pronome, tudo bem? Então, é invariável. Eu estou meio doente, beleza? Agora, se eu disser, eu comi meia pizza, entendeu? Eu comi meia pizza. Então, nós temos o que aí? Nós temos meia
ok? Que indica metade. Eu comi a metade de uma pizza, tudo bem? Ok? Alguma dúvida, gente? Fácil ou difícil? Muito fácil. Então, vejam. Pedi meia cerveja e meia porção de polentas. Nós temos aqui meia cerveja, então a metade de uma cerveja. Meia porção, ou seja, a metade de uma porção de polentas. Beleza? Então aqui nós temos o quê? Nós temos o adjetivo. Mas neste caso eu tenho a noiva está meio nervosa. Eu poderia falar a noiva está meia nervosa? Não. Porque ela não está nervosa pela metade, ela está um pouco nervosa. Então isso aqui é um advérbio. Tudo bem? Alguma dúvida? Fácil ou difícil? Muito fácil, parabéns. Bom, e nós temos aqui um clássico, né? Menos ou menos, Will, né? E ainda há pessoas que gostam de causar aquela extensão, né? Elas, elas falam assim, a gente não tá assim feliz, né, com o desvio gramatical, então bora ampliar. Aí as pessoas falam assim, seja menos, né? E aí, está correto ou não? Coloque aí no chat, eu quero saber. É claro que está incorreto, né? Porque, Will, menos é um advérbio. E advérbio é uma classe gramatical, o que, meu povo? Invariável. E por que você vai variar? Se é invariável. Então não há menos, não. O correto é sempre menos, independentemente do gênero, independentemente do número. Beleza? Observe este exemplo. Há menos pessoas nesta turma. Eu poderia substituir tranquilamente, né? Há poucas pessoas nesta turma. Sim ou não? Então eu tenho aqui menos, né? Como um advérbio de intensidade, certo? E ele aqui está se referindo a pessoas. Aí você, poxa, pessoas, feminino, vou botar menos. Aí o que? Vai pegar em bomba, certo? Cuidado. Aí você vai pensar, poxa, menos, advérbio de intensidade, advérbio invariável, não vou concordar. Vai ficar ali na forma natural, na forma neutra. Beleza? Então, menos não existe. O correto é sempre menos, ok? E seja, eu nem vou falar sobre isso, né? Porque seja também não existe, meu bem. Qual é o imperativo do verbo ser? Seja, ok? Acabou. Bom, meu povo, bora praticar um pouquinho? Nós temos aqui esta questão e eu quero saber qual é a alternativa correta. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? Coloquem aí o que vocês acham no chat, ok? Elas, providenciaram os atestados, vírgula, que evidenciaram, que enviaram, as procurações como instrumentos, para os fins colimados. Então, qual seria aí a resposta correta? Coloquem aí no chat, por favor. Estou curioso. E aí, qual seria a resposta correta? Vocês já viram, né? Então, eu vou deixar aqui. A resposta correta é a letra A. Por quê? Vamos lá. Nós temos aqui elas, né? Então, mesmas, porque vai concordar com elas. Tudo bem? Aí nós temos aqui, providenciaram os atestados, né? Que enviaram anexos. Por que anexos? Porque isso aqui, esse adjetivo vai concordar com atestados. Tudo bem? E bastantes, certo? Porque basta fazer a troca, né? Como instrumentos, muitos, né? Para os fins colimados. Tudo bem? Então eu tenho aqui bastantes, porque isso não é um advérbio, e sim um pronome indefinido. Beleza? Bom, e esta? Também muito fácil. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. E aí, vocês vão procurar a alternativa incorreta. E aí, qual será? Vamos observar? Bom, letra A. Obrigava sua corpulência, né, a exercício e evolução forçada. Eu tenho aqui forçada concordando com evolução. O adjetivo mais próximo. Se lembram dessa regrinha? Adjetivo que aparece depois do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Ok? Então, aqui está certo. Letra B. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados. Lembram daquela ideia de que o gênero, né, masculino vai prevalecer? Ok? Então, aqui eu tenho esse adjetivo concordando com os dois. Tudo bem? E no plural. Ok? Também está certo.
mas eu tenho o seguinte: obrigava a sua corpulência a exercício e evolução forçadas. O que eu falei há pouco vai prevalecer qual gênero? O masculino. E por que ali está no feminino? Já achamos a resposta, letra C, ok? Bom, após esta aula você se identifica com qual meme? Eu quero saber. Tirem uma fotinho aqui com a Tula Luana. Me marquem no Instagram, marquem o Acelere no Enem, ok? E aí, é claro que vocês vão se identificar com esta, né? Ok? Vocês são feras, beleza? Gente, muito obrigado pela aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, procurem-me no Instagram. Eu me coloco à disposição para sanar, né, qualquer dificuldade. E vamos juntos rumo ao sucesso. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.